Corpo docente. O corpo docente da escola é formado de 30 professores, sendo 22 contratados e 8 efetivos. Corpo discente. O corpo discente é formado de 250 alunos, um número muito considerado pequeno pela estrutura física da escola. A maioria dos alunos é advindo dos bairros próximos à escola. A comunidade e a escola. A comunidade participa ativamente das ações da escola e a escola abre suas portas para a comunidade. Um exemplo é a oficina de judô, que conta com a participação do professor voluntário que é morador da comunidade. Atividades. Na turma em que estagiei, as atividades são basicamente fixas, mas a professora Cíntia sempre inova com atividades lúdicas e músicas. Na chegada dos alunos do recreio ou da educação física, quando os alunos chegam agitados, a professora Cíntia sempre canta uma música para acalmar e harmonizar o ambiente. Trabalho do professor. A professora Cíntia, apesar de não ter experiência com turma de primeiro ano, pois esta é a primeira vez que ela leciona para uma turma inicial. Ela é muito dedicada e busca sempre inovar suas aulas para obter resultados satisfatórios. Procura sempre trabalhar de forma lúdica, como Magda Soares orienta. Neste dia, ela realizou o ditado doce, e conforme as crianças iam lendo as palavras, ganhavam o bis que estava colado ao lado da palavra. Plano de aula e atividade de português. Realizei o plano de aula de acordo com a fase da criança que as crianças estavam. Uma atividade de leitura, interpretação de texto e separação de sílabas. Para a separação de sílabas, usamos palmas para irmos separando as sílabas. Quando eu estava observando a professora Cíntia, achei muito interessante o jeito que lia as palavras e separava com as palmas. Análise da experiência. Analiso minha experiência de forma positiva, pois consegui que as crianças prestassem atenção nas explicações e participassem da aula de forma ordenada. A professora regente não precisou de interferir em nenhum momento, o que achei uma grande conquista, pois os alunos em questão são muito agitados e dispersam com muita facilidade. E nas atividades que desenvolvi, notei o interesse e a participação alegre das crianças. Problemas identificados. Quais são os desafios enfrentados pela professora? O desafio que observei que a professora Cíntia enfrenta é a heterogeneidade dos alunos, pois existem pelo menos 3 fases em uma mesma sala. Uma parte dos alunos estão alfabetizados e leem perfeitamente, outra parte leem com dificuldade e outra parte ainda não conseguem ler e se encontra na fase silábico alfabético, que Magda Soares se refere em seu livro Inversão da Escrita. Justificativa, os objetivos e metodologia utilizada. O que pretendi alcançar com minha intervenção foi desenvolver o raciocínio e a capacidade das crianças de interpretação. Com a atividade de português, busquei levar as crianças a refletirem sobre a imagem e depois iniciei a leitura com as crianças. Pedi a elas que respondessem as perguntas oralmente e depois escrevessem as respostas.
Na atividade de matemática, usei as tampinhas para que as crianças relacionassem os números às quantidades. Na etapa de observação em que fiquei na sala, notei que as crianças não contavam com material concreto para a realização de operações matemáticas. Contavam nos dedos ou faziam tracinhos. As crianças nesta fase ainda necessitam de material concreto. Análise crítica. Minha intervenção ocorreu de maneira tranquila e proveitosa. Consegui prender a atenção das crianças e os alunos participavam ativamente da aula, resolvendo as operações no quadro, respondendo a questões de português. Planejei o tempo para que não faltasse nem sobrasse tempo ocioso. Preparei mais palavras para separação de sílabas, caso sobrasse tempo, mas não foi preciso usar. Fiquei muito satisfeita com o resultado de minha intervenção. Recebi até elogio da professora Cíntia. Minha experiência em uma turma de alfabetização. Foi uma experiência muito gratificante, onde pude sentir que podia fazer algo para ajudar aquelas crianças. Receber um elogio de uma criança e ouvi-la dizer "Obrigado, tia", é uma alegria indescritível. Essa experiência fez eu ter a certeza que estou buscando a profissão certa, pois em nenhum momento quis desistir e, mesmo com as dificuldades enfrentadas pelo professor atualmente, a educação é um caminho para... O trabalho do professor era como eu imaginava. O trabalho do professor é exatamente como eu imaginava, pois nunca pensei que fosse fácil. É um trabalho cheio de desafios e não tem como planejar as ações futuras dos alunos, suas reações, seus sentimentos. Mas a alegria de poder participar da formação de uma pessoa é o que nutre o trabalho do professor. Quais as diferenças entre o que imaginou, que estudou na disciplina Alfabetização e Letramento e a realidade com a qual se deparou? No estágio, temos a visão real do que é ser professor, o que na disciplina temos é uma noção do que vamos encontrar. Na teoria, não temos o contato real, mas o que se ensina na teoria eu consegui ver na realidade, o que Magda diz sobre a alfabetização. Termino minha apresentação de slide com a frase de Vygotsky: um saber que não vem da experiência não é realmente saber. Esta frase, para mim, define o que é estágio.